Olá pessoal, o Sessão A6 está de volta em mais uma semana, sejam todos bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e hoje vamos conversar sobre Ghostbusters Afterlife, ou Ghostbusters Mais Além. Acho bem estranho a tradução para português não ter caça-fantasmas, que é o clássico, né? Mas ao invés deixaram só Ghostbusters, mas beleza. O episódio dessa vez é sem spoilers de nenhum filme, nem desse, nem dos antigos, porque nós vamos sim falar dos originais já, mas sem spoilers, beleza? Da história eu vou falar só o que já foi divulgado mesmo para promover. Espero muito que gostem, então vamos seguindo com a sinopse. Uma mãe solteira e seus 2 filhos se mudam para uma nova cidade e descobrem que tem uma conexão com os caça-fantasmas originais e o legado de seu avô. É dirigido por Jason Reitman, conhecido por filmes como Juno e Amor Sem Escalas. Bom, como falei antes de entrar logo nessa versão de 2021, queria dar uma resumida bem rápida nos filmes anteriores, porque eu não vi só esse. Para me preparar, vi todos os outros 3 também. Eu nunca tinha visto os originais, então aproveitei essa oportunidade e acredito que valem uns comentários rápidos. Se quiserem pular direto pro de 2021, o link tá na descrição, então só conferir. Mas bora lá. O primeiro Caça-Fantasmas foi em 1984. E quando finalmente assisti, estava animado para ver o que as pessoas viram para considerar um clássico, né? Uma obra-prima. E assim, sendo 100% sincero, eu achei bem mais ou menos. Admiro com certeza o impacto que teve na época, que sem essa franquia não teríamos muitos filmes hoje em dia, né? Eu reconheço isso, mas alguns problemas me chamaram a atenção, porque não tem desenvolvimento de personagem, no caso entre os protagonistas, né? O filme não explora nenhum dos 4, nenhum dilema, desejo, apenas as metas que o grupo tem que enfrentar, o que é um desperdício de oportunidade gigante, porque o pouco que a gente vê, eles parecem legais e adorar conhecer mais de cada um, mas não é o que acontece. Mas assim, é bem legal ver a camaradagem entre eles, mas não tem aprofundamento. E outra, eu senti que se a gente pensasse muito na história, ela tinha uns furos, sabe? Então, foi mais ou menos. No Caça-Fantasmas 2, de 1989, tinha as mesmas questões. Aprofundamento dos personagens quase zero. A gente continuava sem saber quase nada sobre eles. A história não fazia muito sentido. Uma coisa não conectava muito bem com a outra. Mas mesmo assim, ainda estava achando a narrativa mais coerente e melhor construída que o anterior. Mas assim, quando chegou no terceiro ato... Gente, é o seguinte, quem acompanha o podcast sabe que não é difícil eu gostar de um filme. Mesmo que não seja sensacional, eu dificilmente digo que é ruim. Não por pena, mas tem outros elementos que eu levo em consideração, sabe? Mas assim, o terceiro ato desse filme, a grande solução que o grupo inventa pra resolver tudo, é horroroso. É uma das piores coisas que eu vi nas últimas semanas, nos últimos meses. Pra mim é ruim nível Sharknado, sabe? Mas é que tá, Sharknado pelo menos sabe que é ruim. Não se leva a sério, e isso ajuda. Eu não sei se esse filme faz isso. Acho que não o suficiente. Só digo uma coisa, Estátua da Liberdade. E o pior é que eu tava gostando, sabe? Eu adoro o senso de mistério que os 2 filmes trazem. É muito Scooby-Doo, e eu amo Scooby-Doo. E até as coisas mais aleatórias eu tava dando pra engolir, mas no final foi tipo, dane-se, sabe? Tipo, foi demais pra mim. O que eu tô querendo dizer até agora é que respeito muito a existência dos 2, que bom que encontrou uma audiência, que bom que é considerado um clássico, mas eu pessoalmente não entendo o apelo. Em nenhum momento eu fiquei, Ghostbusters, sabe? Mas tem alguns elementos legais, como eu falei. Também, pra mim, o Bill Murray carrega o segundo filme nas costas. Achei a vibe do personagem dele super Tony Stark. O que é interessante, Bill Murray tá muito bem nessa franquia. E outra, como eu não vi na infância, nem na adolescência, não tem tanto esse apelo da nostalgia como tem pra muitas outras pessoas. Eu entendo, porque como eu falei, só fui ver um dia desses. Então, não me cancelem, obrigado. Sobre o terceiro, de 2016, foi mais uma tentativa de me conquistar pela franquia e que não deu certo. Adoro Melissa McCarthy e Kristen Wiig, mas não é o melhor trabalho delas.
Esse é super arriscado porque é um reboot, né? Você tá pegando toda a informação e jornada dos personagens anteriores e virando a página, criando uma nova era de caça-fantasmas, começando do zero, ao invés de continuar de onde os originais pararam, sabe? E eu acho que ninguém pediu isso, né? Então, essa versão teve que lidar com os fãs do material original, incapazes de lidar com o reboot, de mexer no que para muitos não tinha necessidade. E também é importante levar em consideração o machismo, né? Que perseguiu esse filme com força pelo fato das 4 caça-fantasmas serem mulheres. Então foi difícil. Pessoalmente, as personagens são muito mais desenvolvidas, a gente conhece mais a história delas, principalmente das 2 principais, o que é ótimo. E o terceiro ato tem uma sequência visual incrível, é um show de cores e efeitos especiais maravilhosos, e que você só quer ficar vendo mais. E é nítido que é fortemente inspirado nas versões dos anos 80. Só não me ganhou mesmo porque a história não é boa o suficiente. Infelizmente, ela não se leva muito a sério. Na verdade, ela não se leva a sério de forma alguma. E chega um ponto que a gente implora para que elas tenham um pouco de dignidade, sabe? Tudo ia ser mais fácil se as personagens tivessem um pouco mais de dignidade. Ou que não seja só piada. Porque apesar de algumas serem boas, sim, nem todas funcionam. E isso é algo que o quarteto original nunca teve problema, sabe? Eles sempre foram legais, entre aspas, no caso Bill Murray e companhia. Eles sempre tiveram esse fator de serem legais entre a sociedade ou entre eles mesmos, sabe? Enfim, não sei se consegui explicar direito. Mas por que tô falando tudo isso? Eu tô esperando um filme em que eu veja e diga: caramba, adorei Ghostbusters, é isso. Entendi o fascínio das pessoas por essa franquia. E aí entra Ghostbusters mais além. Ele consegue cumprir esse papel? Bora falar sobre isso agora. Eu gostei, apesar do destaque ser dado a uma nova geração, ainda assim você sente que tá no universo dos Ghostbusters. Há vários elementos aqui que também estavam nas versões originais. E ainda bem, né? Porque tecnicamente essa é uma sequência, é pra ser o Caça-Fantasmas 3. E isso é ótimo porque ele se arrisca em certos momentos. É o primeiro que não se passa em Nova York. O terceiro ato não tem visualmente, essa palavra é bem importante, visualmente não tem um perigo em escala global. Então tem seus próprios desvios, mas isso faz parte da identidade desse filme. Ele tem que ser um novo capítulo para avançar a história e ao mesmo tempo fazer o público sentir que tá na mesma franquia, sabe? Não pode ser diferentão demais, como a gente já aprendeu. E consegue fazer isso, é muito bom. O roteiro, para mim, vai melhorando com o passar da história. Quanto mais informação a gente vai recebendo, mais as coisas vão andando, sabe? Parando para pensar aqui, não acho que tem muitas mensagens, a importância e força do trabalho em equipe, mas assim, fora isso, nada que eu tenha percebido. Ah, e outra coisa que eu queria falar só depois, mas adianto agora. Quem é fã dos Caça-Fantasmas vai ficar muito feliz e satisfeito com esse filme. Ah, Lucas, nunca assisti nenhum, posso ver esse? Olha, pode, mas eu garanto a vocês que se você assistir o primeiro filme antes, vai ser imensamente beneficiado. Tem muita coisa nesse mais além que reforça uma mitologia que já foi apresentada antes. E é só isso que eu vou dizer. Então, pra quem vai assistir sem saber absolutamente nada, provavelmente com esse plot, com o vilão, essas pessoas fiquem: que porra é essa, sabe? Porque vai ser mais difícil de digerir. Mas se você assistir o primeiro antes, vai fazer muito mais sentido, de verdade. Então fica aí a dica. Quem for ver esse atual pode achar o começo mais paradão, mas tem ação suficiente, todas muito bem dirigidas. A do terceiro ato é super colorida, falo mais do final daqui a pouco, mas eu diria que é um novo passo, bem seguro para a franquia, porque não arrisca muito como o de 2016, que foi um reboot, e é uma absurda homenagem a quem cresceu vendo o quarteto original. Beleza. Seguindo aqui com os personagens, temos McKenna Grace, a Phoebe. Gente, vocês provavelmente já viram essa atriz antes, essa criança, porque ela tá em tudo, é impressionante. Tava em Capitã Marvel, teve um filme da Amazon que ela fez também, enfim. E mesmo fazendo um bom trabalho como protagonista,
tá sempre cercada de personagens secundários, o que alivia a pressão para não ficar a atenção só focada nela. Mas tenho que admitir que uma coisa que o roteiro não faz muito bem é desenvolver todos os personagens. Porque primeiro são muitos, e o trio mesmo, a mãe, a Phoebe e o irmão, não tem tanto desenvolvimento. E o filme começa eles três tendo o protagonismo. A mãe tem um pouco, a Phoebe também, mas o irmão mesmo, o Trevor, interpretado pelo ator Finn Wolfhard de Stranger Things, nada, assim, realmente poderiam ter focado um pouco mais nos personagens, mas o que a gente vê de cada um, a personalidade, é o suficiente para dar uma impressão, sabe? E quando estão todos juntos, as coisas ficam mais interessantes. É como se eles se completassem. Sobre a Phoebe mesmo, ela é legal, gostei de passar um tempo com ela. Adoro como a inteligência dela ajuda a história a avançar, não é uma protagonista burra, e realmente se parece com o seu avô, o que é bem legal. Agora algumas menções honrosas aqui, bora lá. Tem um menino, amigo da Phoebe, fofíssimo, que se chama Podcast, e nos créditos finais, eu olhei, o nome realmente tá lá só como Podcast, eles não chegam a falar o nome dele. E assim, ele é um fofo, e apesar do humor ser o seu forte, ele também contribui bastante pro filme, você vê isso. Agora sim, Paul Rudd, que faz o professor Grubb, e a Carrie Coon, que faz a Kelly, a mãe da protagonista, eles dois são ótimos, excelentes atores. Amo o Paul Rudd em tudo que ele faz, inclusive acho que poderia ter até mais dos dois. Se a franquia continuar, espero que eles continuem também. Beleza, o próximo tópico é o terceiro ato. Como falei antes, a história melhora com o tempo, vai ficando mais interessante. E na grande batalha, entre muitas aspas, quase chorei assistindo, eu não tô nem brincando. E eu nem sou fã, mano. Esse filme tem umas surpresas que eu não sei como não vazou antes de ser lançado, sinceramente. Mas quando revelaram tudo, foi tão bonito que eu quase chorei. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. E eu espero que uma surpresa, uma revelação em especial, não seja transformada em polêmica. Acho que foi feita de maneira muito respeitosa e não tem necessidade de treta nem nada, não precisa ser considerado polêmica, porque na internet tudo é polêmico hoje em dia, né? Mas acreditem quando eu digo que, se você gosta dos filmes originais, principalmente o primeiro, não vai se decepcionar. É uma surpresa muito boa. A paleta de cores aqui é muito bonita, principalmente nesse terceiro ato que eu falei, porque como se passa de noite, faz com que o contraste entre várias cores e luzes atraia o olhar, então é muito bonito. E eu amo como o filme escolhe acabar, o momento em que ele termina. É no final mesmo de uma ação e te deixa querendo mais, porque eles só mostram isso, aí terminam. Pra mim foi aquela coisa de terminar bem no topo, sabe? Tudo isso que eu falei, o terceiro ato, as cores, a nostalgia, ver no cinema é um acréscimo, sabe? Fez uma diferença pra mim. E não posso esquecer que tem 2 cenas pós-créditos. Eu adoro rir da cara das pessoas que vão embora achando que já acabou. É muito bom. Mas não cometam esse erro, tá? As duas são super fofas, mas a segunda é bem promissora, deixando em aberto a franquia e as possibilidades que o futuro pode trazer aí. E de acordo com os sites Wikipedia e Box Office Mojo, Ghostbusters custou aproximadamente 75 milhões de dólares para ser feito. E até o momento arrecadou mundialmente mais de 70 milhões de dólares. No geral, Ghostbusters Afterlife, ou Ghostbusters Mais Além, é, na minha opinião, o filme mais competente dessa franquia. Continuo não sendo fã, mas me diverti assistindo, tem muito o que ver aqui. E entretém ao mesmo tempo que é um presente para os fãs do quarteto original. E foi feito de uma maneira tão respeitosa, sem ignorar nem passar por cima com uma geração mais jovem, que eu sinceramente não me importaria de forma alguma se tivéssemos mais um, sabe? Se tivesse uma sequência nova. Eles deixaram todas as cartas na mesa muito bem posicionadas. E se continuar assim, né, nesse mesmo ritmo muito bom, apesar de ainda não terem confirmado nada, vou adorar ver o que quer que eles preparem nos próximos capítulos, porque aonde várias franquias hoje em dia erram ou perdem a mão no fator originalidade ou nostalgia, como por exemplo, muitos podem apontar Star Wars,
Aqui tudo é muito bem dosado, eles acertam em cheio. Então, assim, eu não posso reforçar isso o suficiente. Se você gosta da franquia e tá confortável, se já retornou aos cinemas, recomendo demais. Esse filme foi feito pra vocês. E dito isso, meus amigos, vou encerrando aqui mais uma edição do Sessão às 6. E eu já quero saber, já assistiram ao filme? Superou suas expectativas? O que vocês acharam do final? Quero saber do final porque me fez sair do cinema super satisfeito. Mandem suas mensagens, seja na DM ou na aba dos comentários mesmo, que eu adoro saber a opinião de vocês ouvintes. O tema da próxima semana é o filme Casa Gucci ou House of Gucci com a Lady Gaga. Tô bem curioso para ver se tem potencial para ser indicada ao Oscar de 2022. Então, muito em breve sai um podcast sobre. Fiquem ligados. E é isso. Muito obrigado a quem escutou até aqui. Um grande beijo e até mais.